Olá, boa noite amigos, Nishida, boa noite, seja bem-vindo. Mitico, boa noite, você também. Deixa eu ver se está o som funcionando. Olá, Gladys, tá sim, tudo funcionando perfeitamente. Leila, boa noite, sejam bem-vindos. Gladys, já cumprimentei também. Vamos mandar os aviõezinhos enquanto o pessoal vai chegando. Estamos numa terça-feira, dia 12 de julho, olha só. Maria Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda. Will, boa noite, querido. Seja bem-vindo você também. Cristiane, quanto tempo. Seja bem-vinda você também, Cristiane. Silvia, olá você. Vamos mandar os aviões. Agora tem um recurso, não deu certo pelo computador, a gente faz do outro jeito. Flavinha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, não deu certo pelo computador, a gente pega 2 celulares. Regina, boa noite. Ainda bem que a gente consegue recurso familiar para fazer isso, né? Aí você deixa o pessoal sem celular naquele momento. Aí a gente entra pelo perfil, vai conseguindo acompanhar os comentários, enquanto vão mandando os aviõezinhos aqui, legal. A gente tem que se vira nos 30. Faz parte, né? Gente, hoje nós vamos falar de um tema assim que deixa muitas pessoas intrigadas, né? Nós vamos falar da morte. E é uma história que aconteceu com Jerônimo, né? Uma história que aconteceu com ele, como sempre, retratada com muita tranquilidade, com muita clareza pela Jane Martins Vilela, do Paraná. A Jane é do Paraná. Vamos ver aqui, mandando os aviões. Fica mais difícil. Flavinha acenou para mim, estou acenando para você então, Flavinha, pronto. Fica legal assim, né? Terminando aqui. Gleison, boa noite, querido, seja bem-vindo. Gleison que vai estar conosco aí na última semana do mês de julho, juntamente com a Érica do... Valéria chegou aí, boa noite, Valéria. E vai estar junto com a Érica do Joca Vieira, lá de Teresina. Então mandamos aviões, o Ari chegou também conosco, boa noite, Ari, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui então, a lição da noite, vamos fixar aqui, que é a morte. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Fixado o comentário, tá aqui, fixou a morte, fixou nada, vamos fixar nova, eita, que coisa louca, vamos fixar novamente. Veio o comentário e perdeu de fixar. Eixa, coisa louca. Não é o mexido que é para fixar, gente. Tá difícil, 10-0. Agora acho que vai, vamos ver se deu certo. Fixou, estamos aí. Live de número 265 de Momentos com Jerônimo, um projeto deste, Momentos com Jerônimo, que começamos dia 6 de maio do ano passado. Mas o projeto já começou bem antes. Efetivamente começou esse projeto no dia 31 de julho de 2020. Não pelo Instagram, mas pelo YouTube. E por conta disso, 31 de julho, num domingo, nós vamos fazer uma live comemorativa dos 2 anos dessa primeira live de encontro de amigos de Jerônimo Mendonça, que nós fizemos pelo YouTube, utilizando a ferramenta do StreamYard. Então nós fizemos essa live e vamos nós vamos fazer novamente mais uma live comemorativa. Já estamos conversando com alguns amigos que vão estar conosco, já temos a confirmação de uma meia dúzia pelo menos. Depois nós vamos ver como vai ser o formato, se a gente vai fazer em eu e mais um e depois vamos nos revezando, ou se nós vamos
fazer em formato de quadrado, né? Com 4 pessoas. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Gente, hoje nós vamos falar da morte. Mas não vamos falar da morte no sentido pesado, né? Fúnebre que ela nos traz, né? Ele vai fazer um ano da live de 1 ano, vai ser 2 anos daquela primeira, Flavinha. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Eu fiz essa segunda live também, foi a segunda live que nós fizemos durou acho que 2 horas e pouco, foi um foá também. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. O canal, Flavinha, eu acho que foi em outubro, ou novembro do ano de 2020. Acho que foi por aí, que eu estava fazendo lives, estava fazendo postagem pelo meu perfil particular. Depois eu acabei criando o perfil, né, que era o reflexões.al.cair.da.tarde. E mais vai ponto. Até que a Flavinha falou, corta esses pontos aí, reduz o nome desse perfil aí, a gente reduziu, ficou Reflexões Aloísio. Né? Tentamos mudar, mas aí voltamos para a origem e chega de mudança, né? 4 horas, Flavinha, não pode, senão vai chegar na sua live. Eu já estou fazendo essa live às 7 da noite, justamente para respeitar o horário seu e do Vitor, porque senão eu quero ver se, olha só, 3 de outubro, hein? Uma data comemorativa muito interessante. Salvo engano, é aniversário de Kardec, né? Alguma coisa assim, eu sei que tem alguma coisa com Kardec em outubro, dia 3 de outubro, se não me engano. Eu não lembro exatamente, mas a minha, acho que o Reflexões começou depois, Flavinha. Começou depois. Bom, vamos então ver essa história da morte. E depois eu vou ler um texto, a mensagem de Santo Agostinho. A morte não existe, tá? Mas isso vai ser depois. A morte não é nada, desculpa. Bom, vamos ver primeiro esse daqui, que achei na segunda quinzena de outubro. É a Flavinha fazendo a sua live de... Na verdade, foi a primeira live da Flavinha, com 200 seguidores. Hoje ela já está com mais de 4.000 seguidores, né, Flavinha? Ela fazendo uma live dos 200 seguidores, toda nervosa. Meu nome é Flávia Canosa, estou aqui nervosa. Foi só merchan, né? Aniversário de Kardec. Obrigado, Flavinha. Foi só merchan. Bom, mas vamos lá. A morte. Uma senhora, olha só, hein? Olha que perigo que a Jane conta aqui. Uma senhora de cerca de 40 anos, meu Deus do céu, hein? Uma senhora de cerca de 40 anos, vitimada por um câncer que a consumia lentamente, soube de sua presença em Cambé e foi visitá-lo para conversar. Ela soube da presença do Jerônimo em Cambé. Ao entrar, sem ele ainda ter lhe notado a presença, ela foi dizendo revoltada: eu não quero morrer. Discretamente, o Dr. José Antônio explicou o caso a Jerônimo, que passou a atendê-la, falando da imortalidade da alma. A senhora, inconsolável, reagiu dizendo: eu não quero deixar este corpo físico. Eu não quero deixar esta vida. Jerônimo, surpreso, interrogou-a: se eu estou entendendo, você quer ser imortal no corpo físico? A mulher respondeu que sim. O Jerônimo, com profunda inspiração, lhe disse então: se neste momento eu pedisse a Deus que abolisse a morte, para podermos ser todos imortais, dentro do mesmo corpo físico, se porventura sua misericórdia incomensurável ele me atendesse, eu estaria condenado pela eternidade à paralisia e à cegueira. E chamando a senhora pelo nome, complementou: para mim, a morte será aquela doce enfermeira que, após me ver por mais de 29 anos nesta cama, um dia se aproximará e me dirá: Jerônimo, levante-se,
é hora de trabalhar. Todos choraram. A morte, como libertadora, era até ansiada por ele, que soube dignificar a vida no trabalho, enquanto que aqui esteve. Desejava ser espírito livre do corpo, dolorido, da cegueira, da paralisia. No mundo espiritual, trabalharia sem o fardo que carregava. Seria um retorno luminoso para quem, suportando a provação, ainda assistisse irmãos infelizes, mas enquanto aqui esteve, era atenuante, desejoso de servir, missionário da resignação, que lutou na vida até que foi chamado para o mundo espiritual. Cumprimentar a Vilma, a Martiele e a Virgínia que chegaram agora. Boa noite a todos vocês. O que a gente pode dizer? Realmente aquela senhora de 40 anos, gente, olha só, hein? Senhora de 40 anos, a Jane não foi muito feliz nessa observação, né? Se bem que a mulher na época da Belle Époque francesa, né? Balzac, Honoré de Balzac, fez um livro, né? Quando ele fala exatamente disso, né? Quando ele fala eu não lembro o nome do livro, mas já uma mulher de 30 anos era considerada idosa, uma senhora na época da Belle Époque francesa. E aqui a Jane está chamando a senhora de 40 anos, dessa pessoa, né? Essa mulher de 40 anos de senhora. Pode ser, não sei, Clara, pode ser que sim, mas realmente, né? Uma mulher de 40 anos poderia ter colocado, né? Mas era 30, é verdade, né, Flavinha? Então, mas vejam que história interessante. Eu lembrei, quando eu li essa história, fiz várias divagações. Não sei se vocês já viram aquele filme chamado Highlander, né? Que era umas cavaleiros medievais pessoas que eram imortais, que não morriam. A mulher de 30, acho que é uma coisa assim, Flavinha. Obrigado pelo esclarecimento. A mulher de 30. E então, o Highlander era aquela situação que as pessoas não morriam. Ficava o tempo todo, conviviam, tinham pessoas que passavam pela sua vida, a pessoa envelhecia, morria, e quantas pessoas, né, ele convivia e ele ficava ali imortal naquele corpo, até que cortavam a cabeça, era uma lenda, alguma coisa nesse sentido. Eu pensei nesse filme também, nessa questão. E essa mulher, né, passando por um câncer, ela não queria morrer. Ela não queria morrer, ela queria viver. E é natural que as pessoas, quando estão passando por uma prova dessa envergadura, a gente chegue à conclusão que ela quer viver. Mas ela não queria então morrer, ela não queria deixar porque talvez ela não acreditasse na vida após a morte, então ela queria continuar viva. E Jerônimo trouxe uma lição muito oportuna para a reflexão. Se a misericórdia divina permitisse o clã dos MacLeods, é verdade, Cleison, é isso aí mesmo. Se a misericórdia divina permitisse que nós continuássemos a viver eternamente no corpo físico, na condição do Jerônimo, como que ele poderia ser, né? Seria praticamente uma penitência. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Seria uma penitência, porque imagine ele com dores terríveis, cego, paralítico, ter que continuar viver eternamente naquele corpo, naquelas condições. Então, não seria misericórdia divina, seria, na verdade, um sofrimento eterno. Claro que jovens, as pessoas continuam tendo a juventude, e a gente sabe que a juventude é passageira, né? O que poderia dizer, né? O que a gente poderia falar?
A juventude é efêmera, todos nós vamos envelhecer um dia, a não ser aqueles que partirem antes para o plano espiritual. Muitos médicos falam isso, só não fica velho quem morre antes. Então, pensem, né, nessa questão. Se a gente tivesse a vida eterna neste corpo atual, e quando a gente, né, viesse ter as dores, os sofrimentos, como aconteceu com Jerônimo, seria uma prova terrível. Então, a bênção, né, da passagem do corpo físico, né, chamado morte, do corpo físico, na verdade não deixa de ser uma transformação, porque nós vamos habitando corpos ao longo... saudar a Vilma também que chegou, Vilma, esqueci de te cumprimentar. Desculpe, Vilma, agora que eu lembrei de vir aqui que tinha o seu comentário na chegada. Então, a morte do corpo físico, na verdade, é uma libertação. É uma libertação. Porque o corpo a gente deixa aqui na Terra. E quando nós reencarnamos, nós vamos ter um novo corpo, né? Uma nova encadernação. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. É uma nova encadernação que a gente brinca, né? A gente vai receber uma roupa nova. E vai ter a oportunidade, num corpo mais jovem, passar por várias e diversas experiências. Mas a morte, efetivamente, não existe. A morte não existe. A morte do espírito. O espírito é eterno, ele é criado simples e ignorante e para toda a eternidade. E a gente vai evoluindo, a gente vai vivendo diversas e diversas oportunidades de passarmos por essas provas que a vida nos concede. Eu falei para vocês que eu ia ler esta mensagem da morte não é nada, de Santo Agostinho. Ela é muito presente para nós que somos espíritas, sobretudo. Santo Agostinho fala assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro. Deixa eu ver, esse aqui é muito bonito também. O barco. Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver. Se eu achar isso aqui, eu vou... Ó. Deixa eu ver esse daqui, ó. Vou ver se eu acho. Se é esse daqui, eu vou ler para vocês também, que eu acho muito bonito. Partida e chegada, assim é a morte. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece a cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram.
Quem observa o veleiro subir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi, terá sumido, evaporado. Não, certamente apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou-se, apenas não o podemos ver mais. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato momento que alguém diz: já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando preciosa carga de um amor que nos foi caro, e vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas e afeições persistem na mesma dimensão, na nova dimensão espiritual. Nada se perde, a não ser o corpo físico que não mais se necessita. E assim que no mesmo instante que dizemos já se foi, no além alguém estará dizendo: já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário ou incômodo. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para um parece ser uma partida, para outros a chegada. O berço que tem ontem e o túmulo do amanhã, antes um dia todos nós, assim um dia todos nós partimos como seres imortais que somos ao encontro daquele que nos criou. Victor Hugo. Muito lindo, né, gente? Muito lindo. Jean Salgues, boa noite, seja bem-vindo. Então, amigos, é uma história que eu falo assim: não dá para querermos ser imortais no mesmo corpo. O corpo é passageiro, a vida é única, linda e bela. Eu vou tentar postar depois esses 2 poemas, tá? Vai ficar salvo aí, depois eu vou fazer a postagem deles, eu acho muito legais, sim, quando você fala desses temas assim tão oportunos, né? E o Jerônimo trouxe a lição tão preciosa para nós, eu falo, fantástica, né? E aqui nesse momento, né, que como ele sempre falou assim, ele ansiava, sem sombra de dúvida, pelo seu derradeiro momento. E fazendo um paralelo, eu já cheguei a comentar com vocês, recentemente eu vi uma notícia de uma pessoa na Itália, acho que era motorista de caminhão, que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E lutou com todas as suas forças junto aos tribunais da Itália para conseguir que ocorresse com ele o suicídio assistido, permitido pelas autoridades. E depois de 10 anos ele conseguiu. A Silvia tem medo de andar por cima. Silvia, toda noite a gente dorme, toda noite a gente se despede um pouquinho. Depois vou fazer um comentário de um livro também sobre esse assunto. E dá licença um pouquinho, gente. E esta pessoa, quando conseguiu finalmente o seu intento, e ele não ficou cego. E eu cheguei a fazer uma comparação da vida desta pessoa, que depois de 10 anos conseguiu partir para o plano espiritual, mas por conta de um suicídio assistido. Não estamos aqui na condição de julgar quem quer que seja, mas se nós comparássemos as 2 vidas, do Jerônimo e a dessa pessoa,
Certamente Jerônimo, com toda a sua dificuldade, tetraplégico, assim como essa pessoa, não se fez, né, não procurou, embora ele quisesse certamente se libertar das suas dores, dos sofrimentos, a morte como instrumento de renovação, de trabalho, como ele trabalha até hoje. Mas ele, o que ele fez? Ele continuou trabalhando. Construiu uma creche, 2 centros espíritas, uma gráfica espírita, escreveu livros, gravou LPs, fez palestras pelo Brasil afora, levando palavra de conforto e consolo a muitos corações queridos. Né? E então, a gente vê as duas realidades. E como estou dizendo, não estamos aqui na condição de julgar quem quer que seja, porque não saberíamos se nós, na condição de espíritos imperfeitos, se estivéssemos na condição daquele irmão, se não tentaríamos talvez a mesma sorte. Quiçá. Só vestindo a mesma sandália, habitando o mesmo corpo e trilhando o mesmo caminho, que a gente poderia dizer se faríamos ou não a mesma coisa. Julgar o outro é muito fácil. Silvia, só para você te falar um detalhe, uma situação muito particular de um livro bem antigo, de um autor americano chamado Richard Bach. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Richard Bach foi um autor que escreveu um livro espiritualista chamado Fernão Capelo Gaivota. E Fernão Capelo Gaivota foi um livro que o Richard Bach escreveu, foi um best-seller, virou até filme. É uma história da evolução do ser na figura de uma gaivota. E quando Richard Bach, depois que escreveu esse livro, ele pensou consigo mesmo, falou, não tenho mais nada que escrever. Depois desse livro, não tenho que fazer mais nada. Até que certa vez, ele conta no prefácio do livro, do outro livro, na verdade, né, chamado Ilusões, a história de um Messias indeciso. É bem interessante, bem prazeroso a leitura desse livro. Ele é um livro bem espiritualista, tá? Não é um livro espírita. E ele fala assim, que depois que ele escreveu, ele não falou, não vou fazer mais nada. E aí ele fala assim, que às vezes as inspirações chegam para a gente como um barulhinho sutil, ou um miado de um gato que chega assim na sua porta. Mas ele fala assim que às vezes a inspiração chega de tamanha forma que ela chega para a gente, ele contando ali, né? A maneira de uma explosão que estronda ali na sua porta, arromba a porta da sua casa e como um felino te pega pelo pescoço e fala assim, me coloque no papel, não vou te deixar enquanto você não colocar no papel. Ele falou que assim começou a escrever Ilusões. E nessa história de Ilusões, ele vai contar uma situação de um Messias indeciso, né? Que é o Donald Shimoda. Estou dando um spoiler do livro, né? Quem quiser procurar depois, talvez encontre em algum sebo. Não sei se ele está ainda à venda, o livro físico, mas certamente deve ter no Kindle alguma coisa assim. E aí no final, eu vou dar um spoiler muito, né? Esse Messias, ele acaba, né, entre aspas, morrendo. Não é a canção, não é o livro mesmo. Ele pega e ele vem a morrer vítima de um tiro, por exemplo assim. E depois, no final, ele aparece para o personagem principal do livro, né? Que é o Richard Bach. Aí ele fala assim, mas você está vivo? Sim, estou, como sempre estive, como sempre vivi. Olá, Carlinha, boa noite, seja bem-vinda. Mas, e o que é morrer? Ele fala assim, olha, de tantos ir e vir, idas e vindas, no começo, eu falo para você que morrer é como mergulhar num lago frio e gelado, um lago gelado e escuro em plena noite.
Mas de tantas idas e vindas, esse rio, esse lago, não é nem tão gelado e nem tão escuro. A gente vai se habituando com ele. Eu posso te dizer que faz parte da nossa jornada evolutiva, ir e vir, tantas e quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Vou fazer a releitura desse texto para quem chegou depois. E fala da morte, tá? Uma senhora de cerca de 40 anos, vitimada por um câncer que a consumia lentamente, soube da presença de Jerônimo em Cambé e foi visitá-lo para conversar. Ao entrar, sem que ele ainda tivesse notado a presença dela, ela foi logo dizendo revoltada: "Eu não quero morrer." Discretamente, Dr. José Antônio explicou o caso a Jerônimo, que passou a atendê-la, falando da imortalidade da alma. "Eu não quero deixar este corpo físico. Eu não quero deixar esta vida." Jerônimo, surpreso, a interrogou: "Se eu estou entendendo, você quer ser imortal no corpo físico?" A mulher respondeu que sim. Jerônimo, com profunda inspiração, lhe disse então: "Se neste momento eu pedisse a Deus que abolisse a morte, para podermos sermos todos imortais dentro do mesmo corpo físico, e se porventura a sua misericórdia incomensurável ele me atendesse, eu estaria condenado pela eternidade à paralisia e à cegueira." E chamando a senhora pelo nome, complementou: "Para mim, a morte será aquela doce enfermeira que, após me ver por mais de 29 anos nesta cama, um dia se aproximará e me dirá: Jerônimo, levante-se, é hora de trabalhar." Todos choraram. A morte, como libertadora, era tão ansiada por ele que soube dignificar a vida no trabalho enquanto aqui esteve. Desejava ser espírito livre do corpo, dolorido, da cegueira, da paralisia. No mundo espiritual, trabalharia sem o fardo que carregava. Seria um retorno luminoso para quem, suportando a sua provação, ainda assistisse irmãos infelizes. Mas, enquanto aqui esteve, era atuante, desejoso de servir, missionário da resignação que lutou na vida até que foi chamado para o mundo espiritual. E assim foi a vida de Jerônimo. Sofreu, mas com resignação. Reclamou muitas vezes, sim, na juventude e na adolescência, como aquele caso dos sabugos de milho, mas, depois que compreendeu a sua missão, pôde sim, com muita resignação, superar as dores e o sofrimento dessa jornada. Porque a gente sempre diz, sofrer, todos sofremos, né? Aliás, na verdade é o contrário, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. J. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. E amanhã nós vamos ter uma história bem sui generis, acontecida com Jerônimo, né? A unha encravada. Que além das dores que o Jerônimo tinha, vivia à base de comprimidos de Zordil por várias e várias vezes ao dia. Tomava vários comprimidos de Zordil ao longo do dia. Ele tinha um calor terrível na região do rosto, que precisava o tempo todo um ventilador ligado ao lado dele. E também tinha problema das unhas que encravavam, né? Elas entravam por baixo da pele. Então imagina as dores terríveis que eram cuidar das unhas do Jerônimo. Úrsula, boa noite, seja bem-vinda. Então, amanhã convido para estarem conosco, para acompanharem esse texto. Tragicômico, né? É tragicômico, porque as coisas com Jerônimo eram engraçadas, mas doloridas, com certeza. Então vamos ver amanhã a unha encravada.
Perfeito, gente? Agora eu vou convidar a todos para a gente fazermos as nossas vibrações, tá? As nossas vibrações que a gente faz com muito amor, com muito carinho. E vou postar, como eu falei para vocês, essas duas mensagens, né? A morte não é nada, de Santo Agostinho, tá? E a outra mensagem intitulada Partida e Chegada, assim é a morte, na mensagem presumivelmente de autoria de Victor Hugo. Não tenho certeza se é ou não, tá? Mas vamos seguir aqui, está dizendo na internet, e a gente vai colocar essas duas mensagens. Vamos postar essas duas mensagens entre hoje e amanhã, na sequência dessa live, tá bom? Então vamos às nossas vibrações agora. Aqueles se sentirem confortáveis, colocar um copo com água. Eu queria pedir para o meu sobrinho Gustavo Vasconcelos Gomes, que está numa situação muito difícil, problema de ordem emocional, que ele de vez em quando passa por alguns problemas assim muito difíceis. Eu queria pedir vibrações por ele também. E para nossa querida amiga Edna Pérez, né, que eu comentei ontem. Então vamos às nossas vibrações. E assim, queridos amigos, vamos todos unidos num só pensamento, num só coração, entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, vamos relaxando os nossos corpos, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos acompanhar por esta melodia que tão suavemente toca os nossos corações. E vamos dirigir o pensamento ao nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que sempre nos ampara, nos abençoa. Mestre amigo, queremos pedir que abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live, nesta noite, que já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces, aquelas pessoas que estão gravadas os nomes nos nossos momentos de vibrações. Mentalize aquele ente querido necessitado, a nossa amiga Edna Pérez no Japão, o sobrinho Gustavo Vasconcelos Gomes, a sua namorada Bruna Sorbo, todas aquelas pessoas que estão em momentos de sofrimento, de dores do corpo, da alma, que a mão amiga do nosso Mestre chegue aos corações aflitos, aqueles que estão passando provações, doentes do corpo, do espírito, estejam em hospitais ou em seus lares, possam ser amparados, possam ser socorridos pela equipe médica e espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes, que visita a cada um deles neste momento. Vibrarmos também pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, por seus familiares que sofrem tanto quanto eles. Ampara-os, Mestre. Ampare aqueles irmãos que ainda estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Aqueles ainda que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem um lar. Ó querido amigo, sabes melhor do que cada um de nós onde é necessário dirigir as nossas vibrações, que elas possam ser recolhidas e encaminhados
a tantos necessitados. Rogamos à equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que coloque nessas águas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, agradecidos a cada um de vocês, amigos queridos, que nos acompanham a cada noite, dirigimos ao Mestre a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês, amigos queridos do coração. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!